distintas senhoras, meus queridos colegas do Instituto, convidados. O título dessa palestra é meio estranho: Enculturação. Bom, vou explicar. Quando o Rodrigo me convidou para fazer uma palestra, eu falei, por obrigação até, porque todos nós, sócios do Instituto, temos que contribuir com as palestras, e eu não corri da raia, falei assim, vamos fazer. E escolhi esse tema enculturação, porque eu tenho lá no meu arquivo um trabalho que eu escrevi sobre enculturação, quando do meu doutorado, lá no curso de Ciência da Religião, eu fiz esse artigo. Mas eu achei, lendo, eu achei o artigo chato e o tema ia torturar vocês. Eu mantive o tema, só que eu dei uma outra conotação e não vou ler o texto. Tem 14 páginas, Santa Maria. Graças a Deus não vou ler. Espero não atordoar vocês. Bom, eu mantive o texto, mantive o título, mas vou dar uma conotação de como esse processo de enculturação interagiu na história da igreja. E com isto, os senhores vão me permitir, mas eu quero me ater ao tempo, viu? Eu vou falar sobre a história da igreja durante os 3 milênios, desde o princípio até o dia de hoje. Então é muita coisa. Se a gente não tivesse cansado, velho, e vocês também não tivessem paciência, era para falar até amanhã de tarde, e era pouco. Mas eu vou me ater aos 50 minutos dessa palestra, se Deus quiser. Bom, eu abro o assunto dizendo o seguinte: Credo et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Eu não vou rezar o credo todo, mas eu creio no que diz o credo. Embora pareça, às vezes possa parecer que eu não creio. Creio. Mas peço, como no Evangelho de outro dia, Senhor, aumenta a nossa fé. Adauge mihi fide. Aumenta em mim a fé. Primeiro eu queria dizer que Cristo, definitivamente, não fundou a igreja, nem nenhuma igreja. Cristo veio a esse mundo, Filho de Deus, para nos trazer o Evangelho, a boa nova da salvação. É isso que nós vemos nos Evangelhos. Dos 4 Evangelhos, Marcos, Lucas e João não diz nenhuma palavra sobre igreja. O único Evangelho que fala em igreja é o Evangelho de Mateus, primeiro capítulo 16, quando ele fala aquela cena lá de Pedro nas margens do lago de Genezaré, onde ele fala: Tu és Petrus, et superam Petram, edificabo, latim, futuro, edificarei a minha igreja. Edificarei. Mas ele não edificou. Eu trouxe aqui só para distrair um cantinho, né? O nosso grande fundador, Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira, ele fundou o Instituto Santo Tomás de Aquino. Fundou e deu um estatuto, onde está tudo direitinho aqui. E onde, aqui no artigo 1º, fala o seguinte: o Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino tem entre seus fins, tem como objetivo congregar intelectuais, não é sócios não, intelectuais, para o estudo e o estímulo ao aprimoramento da cultura cristã. É o que eu espero que nessa nossa conversa hoje,
dessa nossa palestra. Eu aquele do Daniel, eu tenho saudade dele, ele falava assim, o senhor vai dar aula hoje, professor? Não, eu não dou aula. Aqui, eu faço uma conversa, uma palestra. Então, nesta palestra que nós vamos ter, que nós estamos tendo, eu começo a dizer, então, que isso não fundou a igreja. E repito, não fundou a igreja. A igreja foi edificada e está sendo edificada ao correr dos tempos. Até que a palavra do Evangelho é certa. Edificarei a minha igreja. E assim, quando Cristo morreu, todos nós sabemos. Aliás, eu não vou falar novidade nenhuma aqui não, tá? Tudo que eu falar, acho que vocês já sabem. Eu apenas, talvez, vá despertar, e esse é um dos intuitos meus, despertar entre os jovens. Entre os jovens, que eu os vejo já também cansados, né? Para que desenvolvam esses temas da cultura cristã, que está aqui no nosso primeiro artigo do Estatuto. Muitos temas. Eu vou apenas assinalar alguma coisa. Cabe a vocês desenvolver isso. Ano que vem, vamos desenvolver. Tem tantos temas, vocês vão ver. Bom, então, voltando, não posso perder a piada de jeito nenhum, né? Ele está edificando a igreja, Cristo. E o momento é um momento difícil. Nós estamos vivendo um momento difícil na igreja. Difícil. Diz chama moço que é o quê? Lá que ouve a Nossa Senhora, né? Ah, o vidente. É um vidente. O vidente, lá de André. Você falou que Nossa Senhora falou que vai haver uma cisão na igreja. Não haverá cisão na igreja. Desculpe. Há já uma cisão. Já existe, mas a igreja vai continuar. É pena que eu não vou viver até tantos anos. Mas eu queria ver a igreja no ano de 2520. 2520. Ela deve estar renovada. Ela deverá estar renovada. Como renovou-se durante esses 3 milênios? Vamos voltar ao princípio, não é? Então, Jesus, quando morreu, tadinho. Ele deixou o Evangelho. Ele deixou a Boa Nova, que foi escrita bem depois. O Evangelho de Mateus, por exemplo, esse que fala edificarei minha igreja, deve ter sido escrito por volta dos anos 80, 90. Portanto, Jesus já estava no céu há bastante tempo já. Né? Os outros evangelhos também foram escritos bem depois de Jesus. Quando Jesus morreu, todos nós sabemos, os seus seguidores se reuniram em Jerusalém. Reuniram, disse que era no cenáculo, uma casa lá de Jerusalém. E foi no cenáculo, nem sabe o que é o cenáculo. Lá em Jerusalém sabe o que é para você, para turismo. Bom, reuniram no cenáculo até a vinda dos apóstolos, a vinda do Espírito Santo. E continuou aquela comunidade. Tanto é que os Atos dos Apóstolos dizem que eles viviam de forma exemplar, né? E fraternal. Os Atos dos Apóstolos descrevem esses primeiros tempos da chamada igreja. Mas não era igreja. O termo igreja, que apareceu lá em Mateus, vai aparecer em Paulo. Paulo, sim. Paulo vai citar o termo eclésia 64 vezes nos seus escritos. Muito bem. Então, essa palavra igreja foi se estruturando com os primeiros anos do cristianismo. Não é?
Paulo, sim, fundou igrejas, eclésia, em Corinto, em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica, e juntamente com Pedro foram para Roma, encontraram e fundaram a igreja, que o termo grego eclésia significa comunidade, assembleia. Então fundaram a igreja de Roma. E ambos foram martirizados sob a perseguição de Nero no ano de 67, 68, exatamente, não sabe por aí, 67, 68. Mas a igreja de Roma continuou com Lino, Cleto, né, Clemente. Começou essa cadeia de sucessão de papas. E nós estamos aí com o Francisco, do 166º Papa. A gente que não está querendo aceitar mais não, que o Papa é o Bento XVI. Eu ouvi outro dia uma palestra do caboclo aí, porque ele anda falando muito pelos cotovelos, ou falando onde não deveria falar. Como falou onde não deveria falar, o arcebispo de Aparecida, de que eu era fã, então Orlando Brandes, na missa de domingo passado em Aparecida, falando sobre direita, que direita é injusta, direita é o que mais que falou? Hein? Agressiva. Violenta e injusta. Ele não tem que falar isso. Bom, enfim, há esses momentos na igreja. Mas a igreja evoluiu, companheiros, meus amigos e minhas amigas. Há trancos e barrancos, mas estejam certos. Edificável. Eu edificarei a minha igreja. Logo que se fundou a igreja de Roma, e logo Pedro e Paulo foram martirizados. Seguiram-se os outros. Mas os 3 primeiros séculos da igreja em Roma, e da igreja no mundo, não só em Roma, como nas Gálias, no Oriente também, a igreja foi massacrada, perseguida. Né? Mas como dizia Tertuliano de Cartago, né, que é um dos padres da igreja, o sangue dos cristãos é a semente de novos cristãos. E com isso, a igreja se desenvolveu, cresceu, se espalhou pelas Gálias, pela Espanha, né, pelo norte da África, pelo Oriente, até que no ano 312, o imperador Constantino, não é, vai proclamar aquele edito de Milão, dando liberdade ao cristianismo. Foi bom, foi ótimo, mas foi também o princípio das maiores desgraças. Né? Com isso a igreja se estruturou a molde da estrutura administrativa romana, do Império Romano, com dioceses, paróquias, cúria. Tudo isso foi, pouco a pouco, organizando a igreja. A igreja de origem semita, porque Jesus era semita, era judeu, pouco trouxe enculturado as coisas semitas. Né? As vestes litúrgicas da igreja, até hoje, são romanas. Manípulo, amito, estola, casula, tudo é roupa que os romanos usavam. Né? A língua litúrgica, até hoje, oficialmente, é o latim, que é a língua de Roma. Né? Embora haja muita influência grega, tanto na liturgia quanto na língua, né? Todos nós estamos aí cansados de falar grego todo domingo. Kyrie eleison. É grego puro. Christe eleison. Né? Eucaristia. Evangelho. Tudo são palavras gregas que estão aí enculturadas na igreja. Os latinos, os romanos, então, foram. Agora, dos judeus está sendo pouca coisa ou quase nada. Semita,
quase nada a igreja herdou. Ela herdou, sim, dos gregos e dos romanos. E assim a igreja foi sim culturando. Eu estava dizendo que teve as perseguições. Eu passaria a falar, citar as perseguições. Todo mundo sabe. As perseguições de Nero, de Trajano, de Décio, de Diocleciano. Morreu muita gente. E são mártires dele, que deram seu sangue. Foram comidos pelos leões do Coliseu. Foram torturados. São Lourenço e tantos outros que a gente não vai citar aqui. Pois é, e daí um tema interessante para se desenvolver. As perseguições do cristianismo nos primeiros tempos. Isso dá uma senhora palestra. Muito interessante. Cultura cristã. Mas eu não posso falar agora. Primeiro, que eu não estou preparado para isso. Segundo, que o tempo não vai dar. Bom, então vieram as perseguições. Mas a igreja foi amadurecendo. Mas o Constantino ainda o Constantino, ele percebeu uma coisa. Foi legal esse homem, esse Constantino. Ele falou assim, gente, eu dei liberdade a esse povo, eles estão se organizando aí, mas é preciso organizar essa fé. Então foi Constantino quem sugeriu ao Papa que se realizasse um concílio. O primeiro concílio. Houve, a história dos concílios, ela é extensa também, é um outro assunto muito interessante. Tem 7 concílios tidos como concílios, mas não canonicamente concílios, antes do concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia é de 321. Antes do concílio de Nicéia houve 7 concílios. O primeiro deles de Jerusalém, aquele que São Pedro até participou lá, aquela discussão se gentio, judeu, se tinha que circuncisão, se podia comer carne de porco, aquelas histórias todas. Foi decidido por vocês. Depois houve alguns outros concílios, dentre eles o concílio de Elvira, que por primeiro estabeleceu que para ser padre tinha que ser celibatário. É o concílio de Elvira, no ano 200 e não sei o quê. Tem a data desses todos aí, mas eu não vou. Isso aí é um assunto interessante para vocês desenvolverem numa palestra. Quem vai tratar, falar sobre os concílios? É muito interessante. A história dos concílios. Muito interessante. Pena que eu não posso falar. Muito bem. Aí houve o concílio de Nicéia, em 321. Constantino apoiou e esteve lá no concílio. Não deu piruada. Deixou que os membros decidissem, porque o assunto era muito sério. Tinha que fazer, estruturar a crença, o credo. E nós estamos aí, credo aí no mundel, pátria onipotente, factório gênio, terra, visibilium momento invisibilia. Nós estamos rezando até hoje. É o credo de Nicéia, retocado no concílio de 381 em Constantinopla. É o credo de Nicéia. Claro, o doutor Joaquim deixou o Instituto com um estatuto. Cristo, como não fundou a igreja, ele não deixou estatuto nenhum. A igreja foi se estruturando. E isso foi se estruturando. A primeira estruturação da igreja foi no concílio de Nicéia, retocado, né, em Constantinopla, 381. Daí que o credo nosso, e como nós veremos aqui para frente, tem que vigiar o relógio. Para, relógio! Vai ver lá no missal de Pio V, em 1560, quando Pio V, depois do concílio de Trento, vai embarcar o missal, ele vai adotar o missal sacó, o credo de Nicéia, Constantinopla. Credo, é que Espírito Santo
né? Dogmo, vivificante. Quies pátria filioca procede. Nós estamos rezando até hoje. Graças a Deus. Graças a essa estruturação. Bom, enquanto se estruturava a fé, que tinha que estruturar, que o Cristo não deixou o manual, não deixou nada. Cristo só falou, não escreveu nada. Não escreveu nada. Aquele negócio para dizer hoje ninguém sabe o que ele escreveu no chão. Muito bem. Acontecia na igreja, começou a acontecer na igreja um movimento que hoje é dito como um movimento, uma disciplina importante dentro da formação teológica, pelo menos era antigamente, não sei como é hoje, que é a patrística, ou seja, o estudo dos santos padres. Por que santos padres? São os pais da igreja. São Leão, São Basílio, Santo Agostinho, né? Tantos. É um outro assunto interessante, a patrística. Lá na Biblioteca da Glória, Biblioteca da Editora da Glória, existe uma coleção que se chama Mingue. É uma das poucas edições que existem na América do Sul. Estão aqui na Biblioteca da Glória. Só dos padres latinos são 260 volumes, mas são volumes volumosos, deste tamanho aqui de altura e dessa grossura aqui, ó. Cadenado de couro, mini. São 260 dos padres latinos e 160 dos padres gregos. Se quiser ir lá consultar o mini e estudar a patrística nos originais, mas não vai conseguir porque está tudo em grego, latim, já está muito ruim. Eu já peguei existem livros bons aí sobre patrística, bem editados em português, com um resumo, não é? Porque, na verdade, são muitos os padres da igreja, são muitos. E eles conviveram aí com essa época, pós-concílio de Constantinopla. Alguns vão chegar aí, São Jerônimo, 345 mais ou menos, né, que é um padre da igreja, um dos pais da igreja, que foi encarregado pelo Papa Damaso para outro assunto importante que a igreja tinha que organizar. Como é que é? Quais são os textos? Aí o Papa falou assim, o Damaso falou com Jerônimo, sobe lá para a Palestina, ele foi para Belém, traduz isso tudo para o latim. Um latim bem legível, um latim popular. E Santo Agostinho, São Jerônimo vai traduzir o que se chamou Vulgata, que é a Bíblia de Vulgata, que até hoje está em vigor. E que também foi Pio V, no Concílio de Trento. Foi no Concílio de Trento que a Vulgata foi declarada como a versão oficial dos textos bíblicos. Que havia uma bagunça. Mas depois de São Jerônimo, a tradução de São Jerônimo ficou oficial. Muito bem. Isso tudo acontecia. Um outro assunto interessante que tinha que estruturar e enculturar na igreja era o problema do calendário. Por quê? Quando o pessoal foi lá para Roma, São Pedro, São Paulo, e os mártires, etc., o que existia? O calendário era ab urbe condita. Assim, no ano de 1257, ab urbe condita, o Papa chamou lá um mongezinho chamado Dionísio, pequeno, Dionísio, que é pequeno, hein? Não, é Dionísio. Bom, chamou esse monge e mandou que ele, não, senhor, chega aí, você vai ficar aqui celebrando as coisas ab urbe condita, desde a fundação de Roma. Não, é um negócio que vai marcar agora, é o nascimento de Cristo. E assim foi no ano de que
ele estruturou um calendário, começou no ano 1, começou, isso aconteceu no ano 525, que como é que chama o moço? Dionísio Exíguo, o pequeno, Dionísio Exíguo. O Dionísio estruturou isso aí que está até hoje. Dizem que ele errou. Dizem que ele errou 6 anos. Que ele botou o ano 0, que etc. Ele errou, confundiu, que nós estaríamos 6 anos para frente. Mas, de qualquer maneira, o Papa bateu o martelo no que o Dionísio fez e começou. Isso é importante. É importante. Por quê? Então nós estávamos aí até hoje marcando o ano de não sei o que da fundação de Roma. Que Roma já acabou, agora é Cristo. Anno Domini, ano do Senhor. E o Dionísio, tadinha, que começou com essa história. Né? Muito bem. Então vocês vejam que as coisas vão caminhando, se enculturando. Vão acontecendo muitas coisas interessantes, não é? Que serão temas de palestras que vocês vão fazer aí. Vocês vão fazer. Vem aí surgindo, não é? São Bento de Núrcia, 345, que vai estruturar o monarquismo. Que na verdade o monarquismo, monos, é aqueles caras que viviam sozinhos. Já existia o monarquismo lá pelo Oriente. Havia uma certa tradição monástica, mas quem estrutura o monarquismo, quem cria uma regra, e todos os que virão por aí para frente, né? Santo Afonso vai se inspirar na regra de São Bento, Santo Agostinho, os agostinianos e outros tantos vão se inspirar na regra de São Bento de Núrcia, que acabou, né? São Bento também teve briga lá com o caboclo que estava com a inveja dele, e teve que fugir lá de Núrcia e foi fundar um mosteiro em Monte Cassino, por causa de inveja. Veja só, a origem dos beneditinos. Mas aí, que ele já tinha muitos seguidores, fundou lá no Monte Cassino, começou o monarquismo. Agora vem um assunto muito importante, essa estruturação. Ai, meu Deus, muito importante. Eu ainda peguei, quando eu era menino, quando eu era jovem, e via às vezes aqueles repórteres de cinema, Pio XII entrando na Basílica de São Pedro, carregado na sede de Satório, com aqueles monte de lacai barrando aquele negócio na frente assim. Vocês já viram? Já viram? Não sei como é que chama aquele, maravilhoso. Né? E com a tiara, que era uma coroa tríplice. Rei de Roma, chefe de Roma, chefe da igreja e chefe dos estados pontifícios. Pio XII ainda foi coroado e andava com a tiara. O João XXIII também botou a tiara, foi coroado. O Paulo VI também. Quem que aposentou a tiara? Botaram no Museu do Vaticano, está lá. João Paulo I, o Albino Luciano. Ele falou assim, não quero essa coroa, não pode botar lá. Ele botou, foi o João Paulo I. Santo já, né? Mas devia ser santo. Só pelo nome Albino Luciano já devia ser santo. Bom, é que a coisa começa em 752. Quando eu falo ano, é porque tá certo, viu? Eu estou enganando vocês não. É que eu guardei alguma coisa, mas não guardei tudo, né? Mas em 752, o Papa Estevão II estava com um problema lá em Roma, que os lombardos, aquele povo que vive ali no norte da Itália, para cima de Milão, onde hoje é a divisa com a Suíça, eles estavam querendo invadir Roma. Aí ele pediu ajuda. E o imperador, o chefe, o rei dos francos, que era poderoso na época, era o Pipino. Pipino Breve, vai ser pai de Carlos Magno. O Pipino foi lá em Roma,
tocou os lombardos e o Pipino deu de presente para o Papa Estevão uma multidão de terra, um pedação grande de terra. Aí começam os estados pontifícios, que vão se alargando com o tempo, por conquistas, por doações, principalmente dos imperadores do Sacro Império Romano-Germano Cristão, que será fundado no ano de 800, à noite de Natal, quando o Papa Leão III coroou o Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano-Germano Cristão na missa de Natal, depois da missa. Coroou, ajoelhou e ungiu os pés do Carlos Magno. Carlos Magno estava com tudo e não dava prosa. Dominou toda aquela Europa de hoje, de cá de baixo até lá no norte. Era o Sacro Império Romano-Germano Cristão. E com isso, meu grande Alex, esse gesto acirrou ainda mais, exacerbou a diferença entre o Oriente e o Ocidente, entre a Igreja Oriental, que era poderosa, que nos deu grandes padres da Igreja, que nos deu uma tradição grande na história da Igreja, mas o ciúme existe até entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Com a coroação do Carlos Magno, o povo lá de Constantinopla falou assim: então a coisa está por baixo mesmo. Não por baixo. O nome é imperador do Sacro Império Romano. Restaurou o Império Romano. Restaurou Romano-Germano Cristão. Isso vai desabar em que, gente? No cisma, no grande cisma, que vai separar a igreja. Veja como a história da igreja é enculturada, ela vive na cultura, ela vive na história. Em 1048, a coisa começou antes com o celular, a briguinha, logo depois do negócio do Carlos Magno, acirrou mais a festa. Eles inventaram que o negócio, os orientais da Constantinopla, para não parecer que era briguinha de interesse, de poder, de império. Não, o problema nosso é teológico. É que nós não aceitamos esse credo de Constantinopla, de Nicéia constantinopolitano, por causa da figura do Espírito Santo, como era definida lá. Porque no credo que nós rezamos até hoje, diz, et Espírito Santo Dominum et vivificante, qui, latim, que, ex patre, que do Pai, filioque procede, que procede do Pai e do Filho. Não, Senhor! O povo de Constantinopla, não, aceitamos filioque. Filioque é não. O Espírito Santo procede do Pai, mas do Filho não. E ficaram nessa briga de filioque, não aceita, mas a briga, no meu entender, analisando bem a história, a briga era uma briga que até hoje existe em muitas partes do mundo, e eles arrumam motivos diferentes para cobrir, mas a briga era de ciúme, principalmente depois da coroação do Carlos Magno. O Carlos Magno ficou com a bola cheia demais pela Igreja de Roma. Botou os imperadores do Oriente mais embaixo. Aí, como sempre acontece, olha a igreja, ai meu Deus do céu, estou ainda no princípio do século do segundo milênio, ainda tem 2 milênios, mas vamos lá, agora eu vou correr. Aí, começou o movimento para ver se, não, vamos acertar. Aí houve o concílio, né? Houve até um concílio em Lyon, para o qual Santo Tomás Tadinho
foi convidado, ele estava viajando em 1275, estava viajando para o Concílio de Lyon, que era para tratar o problema da unificação da Igreja do Oriente com o Ocidente. É um dos temas do Concílio de Lyon. E Santo Tomás morreu em Nossa Nova, em 1257. Veja que nós estamos em 1250, né? Mas não foi a única tentativa. A última tentativa de resolver esse problema foi no concílio de 1345, olha a data, 1345, que é o concílio de Florença, que começou na Suíça. O concílio teve 3 lugares. Ele começou lá na beirada do lago. Hein? Genebra. Pensou em Genebra? Aí acabou que muitos bispos não quiseram ir por causa da influência do imperador do Santo Império. Aí deslocou o concílio para Ferrara, está nas margens ali do Mar Adriático, porque o pessoal de Constantinopla queria participar. O imperador era o João, o nome mais estranho, não sei não, mas é o tempo para vocês estudarem. João Paleólogo era imperador do Oriente nessa época. Ele foi com 700 delegados para o concílio. Só vamos botar isso agora, vamos resolver esse negócio. Mas deu uma peste. Em Ferrara, o concílio deslocou para Florença. E depois de muita confusão, não resolveram nada. Isso foi em 1345. E em 1453, botou-se uma pedra sobre o assunto, porque Constantinopla caiu sob o poder dos otomanos. Aí acabou o imperador do Oriente, acabou tudo, porque a briga, o imperador foi para esse concílio de Florença com 700 delegados. E tem um romance muito bonito. Quem gosta de ler aí, um bom romance, o Mika Waltari, que é um literato finlandês, autor de vários livros interessantes, entre eles O Egípcio, romances históricos. Ele é maravilhoso. Ele tem um que se chama João o Peregrino. Foi o professor Murilo que me orientou para ler. Eu li. É maravilhoso, Eduardo. João o Peregrino. Só encontra na estante virtual, nos selos por aí. E o João Peregrino, o Mika Waltari descreve o concílio de Florença. O imperador João entrou na catedral de Florença, que já estava pronta, entrou carregando 2 correntes de ouro, 2 galgos deste tamanho, e foi sentar lá no altar. Foi sentar lá, todo pomposo, participar do concílio. Muito interessante. Bom, não deu em nada o concílio de Florença, e a igreja continuou separada. Mas o que acontece hoje é a troca de beijinho do Papa com os patriarcas, mas resolver a coisa mesmo não tem jeito. A cisão foi profunda. A igreja ortodoxa é a igreja ortodoxa, seus patriarcas são os chefes da igreja, reverenciam o Papa, mas reverencia de longe, beijinho para cá, beijinho para lá, mas no duro mesmo, a igreja está separada. Foi um grande desastre do século XV, né? Mas a igreja fomentou a fundação das universidades. Eu sei que nesse século também fomentou-se e surgiu um outro assunto interessante aí, que o senhor já abordou, mas sobre um aspecto especial do direito penal, que é a Inquisição. Mas a Inquisição foi brava, principalmente gerenciada pelos dominicanos. As ordens mendicantes tinham surgido também nessa época. Surgia a ordem mendicante, surgiam as cruzadas, surgia a Inquisição.
e problema do Oriente para o Ocidente, que depois esqueceu-se. Com a queda de Constantinopla acabou. Mas com a queda de Constantinopla, vem os grandes descobrimentos, vem a primeira volta ao mundo do Fernão de Magalhães, em 1520, né? Vem o protestantismo com a revolta de Lutero em 1517. E isso foi a bênção que Deus mandou. Que o que Lutero falou, nem tudo está errado. Na época, pelo contrário, ele botou a mão nas feridas. Então ele botou que foi graças ao protestantismo que a igreja foi para a UTI do Concílio de Trento, que você abordou brilhantemente numa palestra. Mas pode, o Concílio de Trento ainda tem mais assunto. Né? Começou em 1531, vai acabar em 1560 por aí. O Concílio de Trento, com todo respeito aos outros concílios, foi um concílio porreta. Botou ordem na igreja. Botou ordem na igreja. Estruturou os sacramentos, os 7 sacramentos. Era uma bagunça. Só. Estruturou o clero. Criou os seminários. Padre tem que estudar para ser padre. Frisou o celibato. Botou ordem na igreja. Tornou a Vulgata a Bíblia oficial da igreja. E um ano depois do concílio, terminado o concílio, Pio V vai criar o missal. Missal. Porque não havia missal. Agora vocês vejam que bagunça que era. Não havia missal. Desde o tempo do Papa Leão, que foi o terceiro Papa, havia, sim, um negócio que chamava sacramentário. Era um negócio assim, davam algumas linhazinhas de como é que fazia o batismo, como é que celebrava a Eucaristia, mas não era um missal. Depois foi aperfeiçoado pelo sacramentário de Gelasiano, do Papa Gelásio, depois pelo Papa Gregório, né? O Papa Gregório, esqueci de falar que, pois é, surgiu o canto gregoriano, foi lá, mas Gregório Magno do século VII, 600, né? 500 e lá vai fumaça. Muito bem. Bom, mas o Concílio de Trento botou ordem na casa. Botou ordem mesmo. E tanto ele botou ordem que o concílio pipocava, se você olhar a história dos concílios. Depois de Trento, quantos anos passaram sem concílio? Mais de 300 anos. Depois do Concílio de Trento, vai acontecer o Concílio Vaticano I, em 1868. O Concílio de Trento acabado em 1560. 300 anos vigorou. Vigorou. E para muitos ainda vigora até hoje. Muito bem. Mas, nesse interregno, aconteceram coisas muito importantes na história da igreja. E na história do mundo, porque a igreja faz parte do mundo. No século XVI, século XVII, aí surgiu o iluminismo na França, Montesquieu, né? Voltaire, Rousseau, vai desabar isso tudo na Revolução Francesa, que foi um desastre, foi o fato político e social mais importante da história do Ocidente, até hoje, foi a Revolução Francesa. Estude a Revolução Francesa, veja, é um assunto interessante para nós também, porque a Revolução Francesa mexeu com o cristianismo. A Igreja Católica, então, nem se fala. A ponto de desincronizar Notre Dame, botar lá uma dançarina com uma deusa razão em Notre Dame. É um absurdo, né? Acabaram com os mosteiros, acabaram com as abadias, destruíram muita coisa. Mas também o mal faz bem, gente. O mal faz bem, tá? Porque o mal, ele provoca uma reação. E assim nós entramos no século XIX,
não é? Quando então, sei que existe a Revolução Industrial, problemas sociais, mas o Papa Pio IX vai convocar o Concílio Vaticano I em 1868. O Concílio demorou rápido, foi até 69, não é? O Vaticano I, mas decretou a infalibilidade do Papa, porque a gente estava questionando isso. Porque em 1854, uns 10, 15 anos antes, o Papa, ex cátedra, primeiro fato na história da igreja, proclamou uma verdade de fé. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, pela autoridade de Papa, autoridade conferida por Jesus Cristo e pela autoridade de Pedro e Papa, ele decretou um dogma. E o concílio, então, veio aplaudir e proclamar a infalibilidade do Papa. E depois do concílio, que acabou em 1869, mais forçado, porque a situação política na Itália estava ruim porque estava acontecendo uma grande maravilha, a unificação italiana com o rei Victor Emanuel I. E com a unificação italiana, desapareceram do mapa os estados pontifícios. Aí o Papa ficou com a coroinha mais vazia. Mas, na verdade, ele ainda tem os estados do Vaticano. Isso graças a um tratado de Latrão, em 1929, celebrado entre o Pio XI e o Santo Benito Mussolini. Foi que conservou o Estado do Vaticano. Mas aí a história continua. Faltam 15 minutos para terminar a palestra, com boa olhos. Na verdade, faltam 10, 12, 13. Bom, aí passa isso, o que acontece? A igreja continuou fervendo, continuou surgindo muitas ideias novas, teologia nova, Karl Rahner, Congar, Skelbex, grandes teólogos vão movimentando e algumas coisas mudando na igreja. E o Pio XII, foi o primeiro Papa que eu conheci assim, como gente, né? Ele resolve, ele queria mesmo convocar o concílio. Mas o Pio XI também queria convocar o concílio, mas não tiveram coragem. Acho que nem a oportunidade. Mas Pio XII promoveu uma reforma litúrgica na Semana Santa, um pouco na Semana Santa e mais na Vigília de Páscoa. A Vigília de Páscoa até Pio XII tinha 12 leituras. 12 leituras. Hoje tem 4. E já demora para a vida. Né? Pois é. Então, Pio XII, a reforma litúrgica de Pio XII eram 12 leituras. Acabou que tinha que dormir na igreja mesmo. Bom, e reformou também a Sexta-feira Santa um pouco, né? Tinha aquelas orações, depois da oração da Santa Cruz, orações solenes, e tinha um trecho lá da oração, que existe até hoje, pelos judeus, fala pelos judeus. Antes do Pio XII, fala pelos pérfidos judeus. Oremos por pérfidos judeus. Aí tiraram o pérfido. E tirou também um pouco do grego que tinha demais na adoração da Santa Cruz. Tinha grego toda a vida. Halios Theos, Halios Skyros, Halios Athanatos. Estava tudo na liturgia. Hoje simplificou bem isso. Bom, mas morreu Pio XII. Veio o João XXIII, e o João XXIII viu que a situação estava preta. Resolve convocar o concílio. Não foi fácil convocar, não. Houve uma certa relutância. Mas ele acabou que, em dezembro de 61, ele convocou o concílio, e em 62 começou o concílio, que acabou em 65,
com Paulo VI. Aquele que ainda foi coroado com a tiara, tá? Depois que ele morreu, o João Paulo I mandou botar no museu. Não quis, não. Bom, o Concílio Vaticano II é também um tema que precisa ser mais explorado da cultura cristã. Ele não pode ser execrado. Ele trouxe muita coisa boa, né? Muitos documentos do Concílio Vaticano II são importantes. Mas eu quero me ater apenas a um, que é a Constituição Sacrosantum Concílio, que promoveu a reforma litúrgica. Mas o que eu vou falar sobre a reforma litúrgica? Todo mundo, sei que se alguém sabe aí, né, que viveu essa reforma litúrgica, sabe como mudou bem. Principalmente o vernáculo, né, deu um pouco mais de liberdade. As músicas, o canto gregoriano foi um pouquinho afastado, mas já está voltando a uma reforma do canto gregoriano, mas o problema do canto gregoriano é que muitas vezes ele é latim, então é difícil. E com isso eu queria dar um exemplo de que com a abertura, com a abertura, para dizer que a música acompanha muito essas reformas. Põe para nós aí uma música do século XVIII, composta aqui no Cerro, perto de Diamantina. Joaquim José de Lobo Mesquita. Uma música, festival. Olha só. Veja como uma música que é. Século XVIII, lá no Cerro. Interessante a influência da música europeia na música colonial brasileira. E através da igreja, olha que bonito. Não vou poder estender muito. Vou passar para uma outra criação musical que vai tentar aproveitar a música do... Posso falar? Não posso falar assim, com todo respeito. Não estou brincando. Né? A música da criolada lá da África. Né? A missa Luba, já ouviram? É muito bonita. A música negra. Foi assim, essa música foi composta por um padre belga que trabalhava no Congo, por volta de 1959 ainda. Não tinha havido concílio, não tinha havido o Sacrosanto Concílio, não. O Sacrosanto Concílio é um dos últimos documentos do Vaticano II. Olha, quem não conhece a missa Luba, olha que bonito. Olha só na caixa. Para encerrar a palestra de hoje, faltam 5 minutos só. São 8h25. Eu vou botar um trechinho também da missa crioula, criada por um padre alemão na Argentina. E recentemente ela foi executada lá. O Chico, não, foi Francisco. Francisco. Chico. Você vai botar os santos? Olha os santos da missa Luba, que bonito, olha. Bom, deixei muitos temas.
desde que me devolva, não tem problema. Vamos ouvir um pouco da missa crioula, que a música é bonito também. É a música aqui da América do Sul, do Paraguai, da Argentina, né? Espanhol. Isso aí já é, posso, só concentra consigo. Deixei muitos temas, acenei com muita coisa para vocês, jovens, desenvolverem muitos temas interessantes para a cultura cristã, que é um dos objetivos do artigo 1º do nosso Estatuto. Porque não dá para falar. Vai, Valdir, cadê? Cadê a música? Você quer qual? Da crioula. É da crioula. Senhor, tem piedade de nós outros. Bonitinho, eu gostei. Mas a igreja é feita de homens, de uma mentalidade nossa.